E aí galera, no terceiro ano, iniciando hoje, virando período junino, tentando entender esse processo. A gente estava falando nessa lição de cultura e a gente adquire algumas características interessantes. A gente acaba absorvendo algo de alguma coisa, ou de forma que você olha, observa, você agrega, você tira. Mas infelizmente a gente vai, dentro desse processo, a gente vai ver como é que isso acontece dentro do Estado, que é a nossa realidade hoje. Então dentro do Estado existe uma conexão interessante entre política, coerção e ética. Vamos imaginar, no primeiro momento, quando eu falo de conexão entre o Estado e política. Vamos olhar para a nossa realidade no Brasil aqui, como é que está acontecendo esse processo todo dentro do Estado da questão política. A gente vê que tem um segmento que é a favor e um que é contra, existe um embate entre eles e para que caminho deve se seguir. Então nesse processo político existem discussões, lutas entre eles, porque a gente sabe que acima de tudo o que está valendo ali é o interesse, e deve beneficiar um grupo, um segmento, uma ideia, um pensamento, porque alguém tem que convergir para isso daí. Então a partir daí a gente vê as características que acontecem, as pessoas estão tentando convergir isso daí, e se diz que é para o melhor, mas o melhor para quem? Outra coisa chamada coerção. Nós vemos isso daí, que a coerção ela existe com o intuito de você utilizar uma força, um braço até invisível, para que as pessoas voltem para o direcionamento certo e comecem a partir daí caminhar nesse processo. Então a coerção existe no Estado com esse intuito. Mas se você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente já fala aqui nas nossas aulas, quando você percebe aquele tipo de coerção, em que o policial que tem essa força e ele exerce em relação àquele cidadão, que nesse caso levou até a morte, então a gente percebeu uma mobilização que houve naquelas pessoas, começaram a questionar, a brigar e lutar pelos seus direitos. Então a gente percebe, quando fala dentro do Estado, a política ela é importante, a coerção, a gente tem que ter o cuidado de forma como essa força está utilizada para chegar no terceiro momento, que é a ética. Aí vem aquela dinâmica ética dentro da política, do Estado, em qualquer segmento. Então a ética, só para a gente relembrar, vamos imaginar que a ética seja a nossa sala aqui do nono ano, e nós sabemos que tem vários alunos aqui dentro, cada um com uma ideia, com um pensamento, com uma forma de interagir e tal. O objetivo é de fazer com que a ética aconteça de que forma? Nesse espaço que a gente está aqui, a gente possa, nesse caso, convergir e para que a gente possa conviver de forma harmoniosa. Agora você imagina um desafio onde tem várias ideias, pensamentos, e você vai convergir isso daí para viver no mesmo espaço em que se possa circular, se movimentar aqui dentro para que não gere conflito. E no Estado a gente percebe que as pessoas com suas ideias, pensamentos, geram os conflitos, geram as guerras e começam as brigas a partir daí, porque tem um segmento que prefere que seja desse jeito, outro desse outro, e as brigas acontecem dentro desse espaço. A gente percebe que essa conexão é importante. Dentro do Estado, a política, a coerção e a ética tem que estar presente para a gente fazer com que esse processo aconteça. Porque a gente lembrando aqui, a gente falava lá no início que quando eu penso em política, eu penso no bem comum, e esse bem comum tem que ser respeitado para todos e para todas. Aí a gente começa a perceber que dentro do Estado parece que existem duas leis distintas. Você tem uma lei divina e uma lei humana. E ambas, tá? Apesar de serem diversas, são colocadas para nós. Vamos imaginar como lei humana. Então você pega e diz assim mesmo, ó, não matar, não roubar, dentre outras coisas. Está ali a lei. Se você tem essa atitude, então existe uma sanção, uma força coercitiva, e ela te condena em X anos pelaquilo que você fez. Você tirou a vida, roubou, fez alguma coisa, existe uma penalidade. Na lei humana você paga, pode ser 5, 6, não importa a quantidade de anos, terminou, você está livre, está limpo, pagou a sua pena, ok. Quando você fala de lei divina, se você começa a ter atitudes, que nesse caso a gente pode chamar de pecado, e elas podem te levar à tua condenação. Agora o que vai acontecer? Se você se arrepende, você é perdoado, pronto, ok. Na lei divina não. Você paga a pena, tem a quantidade de X de anos. Aqui na lei divina você tem a penitência, você confessou nesse caso seu pecado, teve uma penitência, pronto, resolvido. Então você não tem aquela sequência de anos. Então são pensamentos diversos dentro de uma sociedade, dentro de um Estado, e as pessoas começam a tentar entender isso daí. E nesse processo desse embate dessas leis, e parece que uma quer prevalecer sobre a outra. Nós sabemos que
Quando fala de Estado, nós sabemos que o Estado é laico, ou seja, a religião ali não tem que ser um fator que determine, porque as pessoas escolhem de que forma elas querem ser conduzidas dentro do seu Estado, da sua sociedade, com ou sem religião, o direito de cada indivíduo, ele decide de que forma ele vai ser guiado ou guiada nesse processo. Então, a partir daí, os conflitos acontecem. E as pessoas são motivadas, são levadas, impulsionadas a fazer essa dinâmica e a partir daí ter suas escolhas. Porque o objetivo é atingir a paz dentro desse Estado. Se existe uma perturbação, tem que acontecer nesse caso daí uma forma ou poder coercitivo, que ele aparece como esse braço invisível no Estado para que possa se reorganizar as coisas. Vamos imaginar que no Brasil está tendo aquela mobilização dos que são a favor, dos que são contra determinada situação. Estão aí presentes, gerou conflito, porque são diferenças de ideias, de pensamentos e tal, e a partir daí tem esse embate, tem essa briga, tá? O importante é a gente saber o quê? Que possa convergir, independente de ideia e pensamento diferentes, mas que possa convergir dentro desse Estado, para que busque o bem comum para os indivíduos, porque a gente sabe que na situação que a gente vive hoje, o importante é atingir um objetivo que possa favorecer a todos, não só o grupo A, o grupo B, o grupo C, mas esse grupo possa interagir entre eles e possa acontecer um benefício. Porque o objetivo que a gente tem que encontrar aqui é a felicidade duradoura, que às vezes é encontrada na lei divina. Porque existe, se você pegar os 10 mandamentos, tem toda a regra: não matar, amar a Deus em todas as coisas, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, ou não furtar, daí se segue. Esses aí são colocados para nós, seguindo todos, você faz tudo acontecer, tá? Dentro da tua realidade. Nós temos o nosso sistema de lei que também tem suas várias formas. Os indivíduos começam a trabalhar nessa temática para encontrar a solução, tá, definitiva para esses problemas. Então você tem que ser guiado, porque o homem, tá, através da lei de Atos, ele tem que encontrar o que nós chamamos de justiça. Esse homem que tem a lei, seja divina ou seja humana, e essa lei vai determinar para onde que esse homem quer ser guiado, quer ser levado. E essa lei automaticamente, pelos seus atos, tá, ele faz com que o homem tenha licença de justiça. Então vamos imaginar, qualquer situação que a gente veja na sociedade, perceba. Então é importante de que forma eu estou utilizando nesse processo a justiça para que ela possa atingir seu objetivo. Então vamos imaginar nossa sociedade hoje. Então nós estamos na temática que foi aberta, tá? As pessoas podem voltar, o isolamento já não é daquela forma que era vista anteriormente, então as pessoas estão na rua, estão no comércio, estão em shopping e tal, se movimentando. De repente começa a aumentar a quantidade de infectados, de mortes e tudo mais. Que papel o Estado tem que ter agora? Usar uma força coercitiva, fazer lockdown e mandar as pessoas ficar dentro de casa por um longo período, porque não foi vivida uma regra, ou vamos deixar acontecer do jeito que está, porque todo mundo tem que adoecer mesmo, como tem pessoas que pensam dessa forma. E isso é preocupante, porque a gente sabe que tem consequências que a gente ainda não conhece. Então, esse homem, tá, através do segmento das leis que tem lá e os seus atos, tem que se alcançar a justiça. De que maneira isso pode beneficiar o indivíduo? Porque lembrando, a gente não pode pensar só no segmento, tá? Só numa ideia, numa concepção de um lado. A gente tem que perceber que isso precisa se interagir para que todos possam caminhar a partir daí, encontrar uma solução para que possa beneficiar a todos, não o segmento. Ou vai surgir o homem bom e um bom cidadão ao mesmo tempo. Então a gente percebe essa dinâmica que a gente precisa encontrar. Se a gente pensar nos anteriores que falavam na questão política, você tinha um que dizia que o homem, por natureza, é um ser bom, maravilhoso, passou a viver em sociedade, adquiriu todas as imperfeições, então ele perde essa característica aqui, tá? Começou a conviver, começou a interagir com pessoas, ele começou a aprender o que pode chamar de vícios e virtudes. No primeiro momento, o homem, pela natureza, é um ser bom, mas a relação transforma no que ele é hoje. Então, imaginemos a sociedade que vive na concepção de Estado. Então, como é que ela está interagindo a partir daí? Dentro desse processo todo, como é que você vai converter para que se possa encontrar isso daqui, tá?
Lembrando que isso pode gerar o bem comum dentro da sociedade, passa a ser limitado, e isso é perigoso porque quando a gente pensa política lá no início, com Aristóteles era o bem comum para todos, só que na sociedade começa a converger esses processos todos, parece que é limitado. A gente percebe que tem pessoas, pelos seus interesses, preocupações, começam a pensar em si e esquecem esse bem comum e não está preocupado. Vamos imaginar que hoje as pessoas estão saindo, estão voltando para a rua, voltando para o comércio, desenvolvendo todo esse processo aí todinho. A pergunta fundamental é: quem é o interessado nisso daí? Quem é que está preocupado com essa volta? Porque a vida ou o lucro, qual é mais importante nesse processo todo que a gente percebe aí? Porque a gente está falando de Estado. O que a gente está pensando nisso daí? Nesse voltar ou não voltar? Qual é o interesse? Ou de quem é o interesse? Nosso papel, voltando para a conexão que a gente tem que relembrar, política, correção e ética, tem que estar nessa concepção todinha, nessa ideia, nesse pensamento, para que a gente pense que o Estado possa caminhar. Porque se acontece um problema, a gente leva a responsabilidade para alguém. Nós temos um cara que está lá em cima, que diz que tem que olhar para os seus governadores, para os seus prefeitos, porque eles são responsáveis por tudo isso. Agora, por outro lado, é saber o que esse cara está fazendo em relação a esse processo todo, para que possa atingir seu objetivo. Então, crítica tem de todo lugar. Eu sou a favor, eu sou contra, beleza. O importante é qual é a solução que eu vou encontrar para esse problema todo. Quem é que vai se beneficiar por tudo isso? Porque quando eu começo a pensar nessa dinâmica de um lado e de outro, nesse puxar de corda, um está ganhando, outro está vencendo, nessa briga constante, importante a gente converter nisso daí e encontrar, acima de tudo, tá? Essa autoproteção, tá? Porque a gente tem que pensar sempre no outro que está sofrendo as consequências de tudo isso. E se esse resultado não aparece, a gente vê principalmente o que está acontecendo hoje. Grupos que estão se beneficiando, vai começar a aparecer aí pessoas que se beneficiaram com essa doença, se favoreceram, pensaram não no outro, mas em si próprios, e até mais que a gente volta para cá de novo, tá? Dessa lei humana e lei divina, então como se vai sair inexistente, ninguém está preocupado, porque não está atingindo ninguém, não está mexendo com ninguém. Então vamos para frente, que é normal, é assim que a gente caminha mesmo, não tem problema. Só que a gente percebe que tem um impacto, porque a gente vive em sociedade. E uma sociedade, dentro de um Estado, podemos pensar com federação, o municipal, o estadual, está aí presente, e as pessoas às vezes esquecem disso daí. E lembra que a gente está lidando com a vida, então a vida tem que estar em primeiro lugar, dentro do processo da lei divina, tá? Quando fala de lei humana, se eu penso no lucro, não me importa se o indivíduo vai adoecer ou vai piorar, não importa, o que é importante é a questão financeira lá na frente. Eu preciso, porque eu vivo disso. E a vida, como é que fica? Quando a gente percebe esse embate, lucro e vida é uma coisa que todo mundo está discutindo hoje. Qual é mais importante? É você manter o lucro ou a vida? Então, nesse embate daí, as pessoas começam a buscar uma resposta, uma solução. E essa autoproteção é importante porque tem que lidar sempre com seus outros, tá? Às vezes, quando esse bem comum é falado, parece que na sociedade passa a ser limitado, e no Estado é bem visível isso daí. As pessoas não estão preocupadas, pensando, interagindo, imaginando que isso daí está acontecendo. E essa luta é constante. Todos os dias as pessoas estão vendo através de comunicação, se é isso, se é aquilo, de que forma eu vou caminhar nesse processo. O nosso papel dentro do Estado, nesse caso daí, como é que está a política aí nesse processo? Como é que ela está sendo feita? Será que está acontecendo uma politicagem dentro desse processo, em que as pessoas estão esquecendo do bem comum? E de que forma esse poder coercitivo acontece? Cadê esse braço invisível do Estado que ninguém vê? Existe essa força que vai conduzir os indivíduos para o processo e possa direcionar dentro desse estado da sociedade a melhor maneira possível de caminhar. E eticamente falando, como é que eu estou convivendo nesse mesmo espaço? Como é que está essa interação? Como é que isso está acontecendo? Porque às vezes quando eu começo a perceber que as pessoas estão no mesmo espaço, mas as ideias, os pensamentos não estão convergindo, dentro do mesmo espaço vai gerar uma crise, e a gente vê as pessoas
não estou respeitando mais a vida, aí vai entrar o lucro, nesse caso aí, porque estou preocupado se fulano está adoecendo, porque o lucro acima de tudo, então a concepção de ética vai ficando cada vez mais para trás, então vai aparecendo mais o lucro, benefício para o segmento A, segmento B, e a vida, como é que ela fica? Então essa luta é constante, isso aí, todos os dias que a gente vê nesse processo todo, então o nosso papel dentro da sociedade é entender isso daí, como é que esse Estado está fazendo todo esse processo, como é que isso daí está acontecendo, porque às vezes a gente vê isso acontecendo, ou no meio de comunicação, seja aí através da internet, seja qual for o segmento, nós precisamos observar, porque política, coerção e ética, essa conexão do Estado é importante, e a gente tem que perceber aonde ela está sendo aplicada no dia a dia, porque está ali, está aparecendo, mas na prática a gente percebe que infelizmente alguém está se beneficiando com isso daí, alguém tem algum interesse. Ninguém faz as coisas pensando porque que é o melhor para o grupo, os indivíduos, não, ele está pensando de uma forma para ele, em que ele encontra uma solução definitiva para o bem comum para ele. Então é uma luta constante, galera, então tem que buscar esse desafio todos os dias, então entender esse processo, a gente vê isso daí, de que forma eu vou fazer isso daí, como é que eu posso interagir nisso daí, então isso é todo dia. Essa briga, esses desafios, essas buscas diárias de respostas. E cada dia que passa na sociedade é uma briga constante. Eu preciso entender, eu preciso ser motivado, eu preciso ser direcionado. E nós temos que dar uma resposta. Que o tempo passe, vá acontecendo mais. O importante é que eu encontre uma resposta dentro desse processo todo, que as pessoas estão tentando entender de que forma isso está acontecendo. Então é importante a gente lutar por isso daí, entender isso acontecendo, buscar cada vez mais favorecer o grupo todo, não só o segmento A, o segmento B. Então, galerinha, bom estudo para vocês, aproveitem bastante, vejam se está sendo válido ou não, observe no meio de comunicação, se esse sair, se esse abrir, é uma possibilidade de se pensar na vida ou no lucro. Valeu, galera, bom dia para vocês e até a próxima.